O empreendedorismo social vem mudando a vida de muita gente, criando novas empresas e oportunidades de trabalho. Para impulsionar esse mercado, o Instituto Sabin criou o programa Descentraliza, Laboratório de Impacto na Periferia, que vem ajudando a alavancar muitos empreendimentos sociais na capital do Brasil. Para falar sobre isso, eu recebo agora o gerente executivo do Instituto Sabin, Gabriel Cardoso, e a empreendedora social e diretora de Gestão e Planejamento Estratégico da Bandeira Habitação, Lícia Maria de Souza Santos. Lícia e Gabriel, sejam muito bem-vindos ao programa Cidadania. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Então, vamos começar falando sobre empreendedorismo social propriamente dito. Eu queria que cada um de vocês respondesse com as suas palavras o que é empreendedorismo social. Vou começar pelo Gabriel. Marcelo, lá em 2015, eu escrevi um livro chamado Mude Você o Mundo, Manual de Empreendedorismo Social. E lá eu adotei um conceito muito amplo do Muhammad Yunus, que dizia que empreendedorismo social é qualquer iniciativa que busque enfrentar um desafio social. E aí, dentro dessas diversas iniciativas, a gente vai ter um universo muito grande. E, aos poucos, eu fui refinando e hoje eu entendo o empreendedorismo social como o movimento de ação de uma pessoa que mobiliza recursos a partir da identificação de um problema social e age, então, para resolver esse problema, para enfrentar esse problema, para enfrentar esse desafio. Isso é que é o empreendedorismo social. Então, fui aos poucos refinando. E aí, o conceito que a gente mais usa hoje dentro de empreendedorismo social, que a gente vai falar aqui hoje, são os empreendedores sociais que criam negócios sociais ou negócios de impacto. Lícia, e você que está dentro desse mercado, que tem uma empresa, um empreendimento social, como é que você enxerga essa ideia de empreendedorismo social? O que é ser uma empreendedora social? Bom, além de romper algumas barreiras, o empreendedorismo social ainda é uma novidade, a gente não tem muita legislação específica sobre isso, então vai além das técnicas normais de gestão de uma empresa comum, Então aqui a gente utiliza toda essa ideia de gestão, de inovação, agrega sustentabilidade e tenta alcançar o máximo de impacto social na área de habitação especificamente, que é a nossa empresa, Mas vejo principalmente como utilizar todas essas técnicas gerais que a gente vê nas empresas comuns voltadas para o lado social. Então, a gente consegue enxergar e dar visibilidade para aquelas pessoas e famílias que talvez não tivessem acesso a um serviço especificamente de uma empresa. É interessante porque o Gabriel colocou uma coisa, fez uma colocação sobre essa questão de você identificar uma questão social, que é o que vocês fizeram no caso da Bandeira Habitação, de moradias dignas, para muita gente. Infelizmente no Brasil ainda tem muita gente que precisa disso. E eu me lembro que uma vez a gente conversando aqui com um empreendedor da área de startups, mais do mercado mesmo, e ele falava sobre a criação de startups, que o empreendedor ele deve procurar identificar uma dor de mercado. Eu vejo que vocês buscam identificar uma dor social e transformar isso num trabalho, transformar isso em iniciativa. Gabriel, fala um pouco sobre esse trabalho no Instituto Sabin. Vocês têm o programa Descentraliza, que está alavancando negócios na periferia do Distrito Federal, mas tem outras iniciativas também em outros estados brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse programa do DF, como é que as pessoas podem chegar, como é que outros empreendedores ou pessoas que tenham vontade de empreender podem chegar ao Instituto e participar desse programa, e um panorama geral de outros programas com o mesmo viés que o Instituto vem oferecendo. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade. Bom, o Descentraliza foi um programa co-construído pelo Instituto Sabin e pelo Impact Hub Brasília. Nós financiamos o programa, o Impact Hub é o que executa o programa e acompanha os empreendedores e empreendedoras, como a Lícia, acredito que ela vai falar um pouco mais. E nós aqui, enquanto Instituto, nós somos um instituto empresarial, nossa mantenedora é o Grupo Sabin,
e nós temos como missão contribuir com a melhoria da qualidade de vida, da prosperidade e do bem-estar das comunidades onde o Grupo SEIB atua, fomentando a inovação social. Então, a gente tem um olhar para novas propostas que enfrentem demandas e desafios sociais dessas regiões. Dentro, então, dessa missão, a gente vai ter um portfólio amplo em que a gente executa em 12 estados que o Grupo SEIB está, além do Distrito Federal. O Distrito Federal foi onde nós nascemos, inclusive na próxima semana o Instituto SEIB completa 17 anos, e a gente está muito feliz de poder falar um pouco sobre isso. O programa Descentralize, então, ele está muito alinhado com um eixo que nós temos, que é fortalecer ecossistemas de impacto social. O que isso significa? Quando nós olhamos para o nosso trabalho, né, de gerenciar um investimento social privado do Grupo SEIB, a gente tem muitas ações assistenciais, ações de filantropia tradicional, mas a gente busca também desenvolver ações que sejam um pouco mais estruturais e sistêmicas para essas comunidades. E como a gente faz isso? Olhando para ecossistemas de impacto, ou seja, organizações que geram impacto, como o negócio da lista, organizações intermediárias que facilitam a chegada do conhecimento, a chegada de recurso para esses tipos de negócios, como o Impact Hub, e aí a gente busca, então, atuar pontualmente em articulações e em relações que ocorrem dentro desse ecossistema para que o próprio ecossistema seja capaz de, no médio e no longo prazo, gerar impacto social positivo sem a nossa ajuda. Então, aí a gente vai ter um portfólio muito amplo, com diversas ações em diversas cidades e diversos estados, e o Descentralize é um deles, né? Quando a gente, então, fala de olhar para ecossistemas, o que a gente diagnosticou? Que muitas vezes os programas que incentivam os empreendedores sociais, eles estão localizados nas capitais, né, no centro das grandes regiões, e não chega recurso até as periferias. Então, o que a gente fez? A gente falou, não, vamos fazer um movimento inverso, vamos fazer um programa que busque encontrar empreendedores sociais somente na periferia. E aí surgiu o Descentralize. Então, a gente abriu um edital, 10 organizações de impacto social se inscreveram, entre elas a Bandeira Habitação, e aí a gente está fazendo o Impact Hub está tocando toda essa jornada junto com eles, com o apoio do Instituto SEIB. Lícia, e como é que é para você que está participando do programa? Como é a experiência de participar desse programa? Qual a importância desse contato com essa equipe do Instituto SEIB? E como é que é ser uma empreendedora social, gerir uma empresa, um empreendimento social? O Gabriel ele falou sobre as várias ações do Instituto SEIB, inclusive na área de filantropia. E muita gente confunde, acha que o empreendedor social é um filantropo. E eu sei que é diferente. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente e falar também um pouco, claro, sobre a proposta de trabalho da Bandeira Habitação. Bom, a gente sempre teve uma parceria muito bacana com a Impact Hub, né, que é uma das pioneiras aqui em Brasília, em apoiar negócios de impacto. Esse ecossistema ainda é muito novo, né, assim como eu conversei. Então, a gente sempre procurou redes de apoio que também incentivassem o empreendedorismo social e esse olhar mais voltado para o impacto. Então, assim que a gente foi selecionada para o Descentraliza, né, nós fomos desenhando alguns cronogramas de ideias e como melhorar, né? A gente é uma empresa recente, nós nascemos em 2018, mas começamos a atuar diretamente com o CNPJ e com toda a parte jurídica a partir de 2020. Então, para a gente sempre foi fonte de aprendizado, não só o contato com a Impact Hub, mas também sempre participar de programas que trouxessem essa possibilidade para a gente. Então, dentro do Descentraliza, a gente pôde trabalhar todo o nosso planejamento estratégico, toda a nossa parte de orçamento. Então, a gente tem uma parceria também com a empresa de São Paulo, então a gente estuda todos esses impostos, estuda como trabalhar com a contabilidade, né? E tudo isso influencia diretamente no orçamento que a gente passa para o cliente. E também o marketing. Hoje a gente trabalha numa plataforma 100% online, então a gente está sempre aprendendo e desenvolvendo esse nosso lado, né? Somos 3 hoje, eu, Gabriela, que é engenheira ambiental, e Amanda, que é arquiteta, e nós formamos o time da Bandeira e estamos sempre buscando novos conhecimentos. E essa é a ideia principal do Descentraliza e foi o que a gente conseguiu absorver de melhor com as mentorias, com o espaço do Impact aberto para a gente fazer reuniões.
E passando para a segunda pergunta sobre empreender nesse campo social, né? Bom, a gente trabalha com melhorias habitacionais para famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Então, é um público que a gente precisa conhecer a realidade e tratar ali da melhor forma possível. Então, empreender socialmente para a gente na prática é estar ali, né, conhecer a realidade, trabalhar em prol de oferecer um serviço que talvez aquela família ou aquela pessoa nunca pensasse em ter acesso, né? Então, hoje a gente tem uma visão de que a arquitetura, a engenharia, enfim, né, projetos arquitetônicos, enfim, são coisas, são serviços caros. E às vezes essas pessoas acabam optando por autoconstrução, enfim, tudo isso a gente tenta quebrar essa barreira mesmo de que esse é um serviço exclusivamente para pessoas de alto padrão, ou enfim, a gente realmente quer trazer essa possibilidade, essa acessibilidade para famílias que talvez não tivessem esse tipo de acesso, né? E aí, além do serviço, vocês também ajudam na parte de compra de materiais, que é um dos problemas na hora de se reformar, de se melhorar uma habitação, é justamente a parte de compra de materiais. Hoje, os materiais de construção subiram muito de preço, tivemos o impacto da pandemia, temos um problema também de inflação no país e em outros lugares do mundo. Como é que fica essa parte da compra de materiais? Nisso vocês auxiliam também as pessoas que procuram a bandeira habitação para conseguirem melhorar a sua moradia e ter um custo acessível? Perfeito, sim. A gente trabalha com as 3 frentes, que é a compra dos materiais, a contratação da mão de obra, né, do prestador de serviço, e também fazemos a administração de toda a gestão da execução da reforma, né? Então, a gente faz uma visita inicial, conhece ali a realidade, entende as patologias da habitação, temos o contato com os prestadores de serviço. Geralmente, a gente prioriza, inclusive, prestadores de serviço locais, para fomentar também aquela região, né? E quanto aos orçamentos, isso é uma realidade, a gente sempre tem que tentar chegar num ponto que a gente consegue oferecer, mas é o que a pessoa também pode pagar, né? Então, a gente está constantemente tendo que ficar atento a isso, né? Então, a gente oferece as três opções, né? A compra dos materiais, a contratação da mão de obra e a administração total, para que a pessoa não tenha preocupação nenhuma, porque geralmente são famílias que ou juntaram dinheiro por um tempinho, ou elas querem dar uma entrada e aí querem continuar pagando por mais tempo, né? Então, a gente traz também essa possibilidade que a família pode parcelar em até 30 vezes no boleto. Então, tudo isso a gente tenta trazer a possibilidade da pessoa pagar aquela parcela, né? De acordo com que ela realmente... o que é a realidade dela ali, né? O que ela pode pagar. Gabriel, e você que está do outro lado dessa história, né? O empreendedor social, ele encontra uma situação em que ele pode desenvolver um novo negócio, ele encontra uma dor social, uma necessidade de mercado, não deixa de ser também, e começa o empreendimento, começa o seu processo de inovação. Agora, você que está num projeto que ajuda essas pessoas a desenvolver um negócio, como a Alícia está fazendo com a Bandeira Habitação, quais são as principais questões que esses empreendedores sociais têm, que vocês precisam ajudar? Quais são as principais dificuldades que você observa nas pessoas que estão começando o negócio, como que o Instituto consegue melhorar essa situação e impulsionar esses negócios? Ótima pergunta, Marcelo. Se me permite, eu vou dividir a resposta em 3 partes. Claro. Eu acho que primeiro é importante falar assim, que nós aqui do Instituto Paving, nós somos responsáveis pelo capital filantrópico justamente para viabilizar essas operações, porque elas têm um custo muito elevado. Selecionar esses empreendedores, formá-los durante muito tempo, né, levá-los ao mercado, fortalecer a sua estrutura. E é o capital filantrópico, como de um instituto como o nosso, que viabiliza que isso seja oferecido gratuitamente para empreendedores e empreendedoras como a Alícia. E aí a gente pega a diferença, né, de um negócio social ou negócio de impacto. Hoje esse termo negócio de impacto é o termo mais utilizado no Brasil. Se a audiência quiser buscar alguma referência, talvez esse seja o melhor termo para buscar negócio de impacto.
qual é a grande, e que é liderado por um empreendedor ou por uma empreendedora. Qual é a grande diferença? É porque é um negócio que ele parte de um desafio ou de um problema social. Então, necessariamente, ele olha para um desafio, um problema social, e talvez a Alicia pode daqui a pouco falar o que diferencia ela de uma empresa tradicional do ramo de habitação, porque ela é social e ela não é uma empresa tradicional de habitação, mas não só isso, ele também, então, ele tem uma sustentabilidade financeira. Então, se a gente pega num contínuo, de um lado a gente tem as empresas puramente empresariais, de um outro nós temos as organizações da sociedade civil, que têm fins sociais, mas não geram nenhum tipo de receita. Os negócios de impacto estão no meio do caminho. Então, eles resolvem problemas sociais, eles têm isso como propósito claro, explícito e mensuram o impacto social que eles geram, mas também eles precisam ter a sustentabilidade financeira de uma organização tradicional. Então, isso que é o negócio social e o negócio de impacto gerenciado por empreendedor social. E aí você perguntou, quais são, então, os desafios para fechar essa resposta? A gente costuma dividir os desafios dentro de um funil. Então, a gente entende que tem empreendedores que a gente começa lá no início do despertar para. Então, jovens e adultos que podem entender que existe um caminho a ser percorrido sendo empreendedor social, né? Exercendo a sua cidadania, Marcelo, e que ele não pode necessariamente prestar um concurso público ou fazer um processo de training numa empresa, mas ele pode ser empreendedor social. Então, a gente atua aí, a gente atua com um empreendedor social que está começando, a gente atua com negócios sociais que já estão no momento de produto mínimo viável, até no momento de escala e até no momento de financiar. Existem negócios que estão precisando de recursos para escalar e a gente tem algumas parcerias com algumas provedoras de investimento de impacto social para que esse negócio escale. Então, a gente identifica problemas em toda essa trajetória do empreendedorismo social. Tem aí um conjunto completo, né, de como ajudar esses empreendimentos. Daí você que está assistindo essa entrevista, você que tem vontade de empreender, você que tem vontade de contribuir com a sociedade de alguma forma, melhorar algum problema que você identifica, está aí uma oportunidade, mais do que isso, uma explicação do que é um empreendimento social e de como, inclusive, isso pode ser diferenciado de uma ação de filantropia. Agora, a Alicia pode fazer a fala, pode responder uma pergunta que o Gabriel lançou. O que diferencia, Alicia? Por que a Bandeira Habitação é uma empresa social e não apenas um empreendimento, um negócio empresarial propriamente dito, apenas para dar lucro? Perfeito. Geralmente a gente tem a visão de que as empresas vão visar o lucro, né? Não que nós não temos essa visão também, mas o foco não chega a ser esse. O foco é a gente realmente alcançar o maior número de pessoas e gerar o maior número de impacto. Então, hoje a gente consegue mensurar o nosso impacto social, econômico e ambiental através dos formulários que a gente vai fazendo com todas essas famílias. A gente faz um acompanhamento pré, durante e pós-obra e daí a gente consegue gerar um relatório de impacto que a gente compara realmente qual foi a diferença, o que mudou na qualidade de vida daquela família, né, depois da gente ter atuado. Então, a visão aqui seria pensar que a gente trabalha realmente como uma empresa e temos todas as dificuldades e passamos por todo o processo de uma empresa convencional, porém a gente não tem essa visão focada só no lucro, né? Mas sim nesse propósito que a gente escolheu, que é de realmente impactar o maior número de pessoas, e acaba que o lucro vem como consequência, né? Hoje nós somos nós três, dedicação exclusiva, então todas nós já largamos os nossos trabalhos anteriores e nos dedicamos 100% à bandeira. Então, não deixa de ter esse foco de empresa, né? Mas, com certeza, o propósito e os valores que a gente busca priorizar aqui são diferentes das empresas convencionais, né? E você se sente realizada profissionalmente? Você falou de propósito. Essa palavra é muito bonita e tem um sentido muito especial, eu diria. Como você se sente em termos de realização profissional? Bom, eu sou administradora de formação, formei na UNB em 2017, passei por aquele período de concurso, né? E nunca me encaixei, assim, eu sempre fui muito ativa, sempre gostei muito. E quando comecei a estudar sobre habitações de interesse social e um pouco mais sobre negócios de impacto,
tendo também as minhas sócias, que são minhas amigas, né? Nós começamos mesmo de um grupo de amigas para tocar a ideia. Então, para mim, hoje, não me vejo fazendo outra coisa. É uma entrega mesmo que a gente gosta, que a gente se identifica. O resultado depois abate todos os problemas que a gente teve anteriormente. Então, hoje eu me sinto super realizada, não me vejo fazendo outra coisa. E acho que, realmente, os negócios de impacto têm muito a crescer. Hoje a gente vê que existe necessidade nos diversos setores, e no próprio Descentraliza, né, a gente tem outras empresas que trabalham com foco em descarte eletrônico, em coletas, em reutilização de materiais. Então, tudo isso tem um nicho específico que as pessoas precisam focar, porque realmente são necessidades do dia a dia e que são da sociedade em geral, né? Eu vejo na fala de vocês dois, eu vejo brilho, né? Eu vejo paixão pelo que vocês fazem. E daí a mesma pergunta, então, agora eu trago para o Gabriel. Gabriel, como é que você se sente trabalhando, fomentando empreendedores sociais, fomentando empreendimentos sociais? O quanto isso é gratificante para você profissionalmente? Eu me sinto um privilegiado, né? Eu me sinto um privilegiado eu trabalho a mantenedora do Instituto Saving, que é o Grupo Saving, tem um propósito que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas, né? E aqui o que a gente faz no Instituto é isso, nós cuidamos de pessoas e de organizações, né? Então, para mim é fantástico, sou muito feliz com o trabalho que eu faço, eu aprendo todo dia com a história dos empreendedores, com a história de brasileiros, e encontro um sentido em acordar todo dia. Esse mantra, né? O propósito. Aliás, eu acho que vocês inspiram pessoas também, né? Além do propósito interno de inspirar para cuidar, vocês inspiram outras pessoas a empreender também. Agora eu vou fazer a última pergunta do programa, que eu tenho feito para todos os nossos convidados e convidadas. Para você, eu vou começar pelo Gabriel e a gente termina com a Alicia. Gabriel, para você, o que é cidadania? Cidadania é quando a pessoa se sente parte da sociedade, se sente parte do Estado, se sente parte da comunidade e exerce, então, plenamente os seus direitos e os seus deveres. Por exemplo, o empreendedor social é um exemplo de um cidadão. E para você, Alicia, o que é cidadania? Bom, para mim, cidadania além de respeitar, né, todas as pessoas que estão ao nosso redor, entender também os pontos de vista de todos, mas, ao mesmo tempo, ter um olhar voltado para pessoas, para cidadãos que estão convivendo aqui com a gente, e pensar formas de contribuir. Então, hoje, aqui na Bandeira, né, a gente pensa muito em como fazer mais, como poder trabalhar e entregar algo para um outro cidadão, sendo que nós temos o mesmo direito. Então, aqui a gente defende o acesso à moradia digna exatamente porque somos cidadãos e queremos ajudar os outros também. Essa pergunta que eu trago para vocês é uma pergunta que eu tenho trazido para todos os nossos convidados e convidadas. Eu sempre convido as pessoas que assistem as entrevistas de cidadania a responderem também, podem responder nas redes sociais da TV Senado, no nosso canal no YouTube, as entrevistas sempre tem um espaço para os comentários embaixo das entrevistas, então ali a pessoa pode manifestar a sua ideia sobre o que é cidadania, porque essa é uma reflexão importante que nós devemos fazer, especialmente no ano de eleições. Exercer o seu direito de votar é um exercício de cidadania, e o Gabriel trouxe aqui uma reflexão também bastante importante, falando sobre direitos e deveres. Na fala da Alicia, essas duas coisas também, os direitos e os deveres também estão bem claros dentro dessa observação que a Alicia fez, dentro da opinião dela sobre o que é cidadania. E eu sempre convido as pessoas que assistem ao programa a opinarem também e a pensarem sobre o que é cidadania e também, claro, né, em ano de eleições, vale lembrar também o que é democracia. Gabriel Cardoso e Lícia Maria de Santos Souza.
de Souza Santos, perdão. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. E eu agradeço também a você que assiste o nosso programa, você que ficou até o final da nossa entrevista. Assine o canal da TV Senado no YouTube. São mais de 1 milhão de pessoas que acompanham toda a produção do Legislativo direto da fonte. Aqui na TV Senado, democracia é todo dia. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.